Eco Energizing e Shandong, Verão é Shandong, apresentam Bom Vivan. Oferecimento Jurerê Internacional. Vox Volkswagen é na Vox. Shopping and Friends, Jurerê Internacional. Aragon Soluções Imobiliárias. Lug, a patinante. Café Riso Plage, Jurerê Internacional. Taj Bar, onde todos os seus sentidos são testados. Olá, muito boa noite. No ar o nosso Bom Vivan, transmitido diretamente de Jurerê Internacional, com um sol maravilhoso que acabou de abrir durante a nossa gravação. O programa de hoje está super especial. Primeiro porque eu vou conversar com uma pessoa que mora em Santa Catarina, já passou por grandes dificuldades e, entretanto, nunca deixou a poeira baixar. O seu próximo sonho é realizar a travessia do Canal da Mancha na Europa. Olha, o bate-papo é incrível e eu espero por você nessa entrevista que foi gravada no P12 em Jurerê Internacional. Tudo isso a partir de agora no nosso Bom Vivan. Você sabe que o nosso programa tem um oferecimento de Vox, Volkswagen é na Vox, do nosso energético Eco, que você encontra no P12, no Eu Divino do centro de Florianópolis, e também da Shandong. Nesse verão, abra uma Shandong toda vez que você estiver feliz. O verão pede Shandong. Muito bem, começando o nosso Bom Vivan de hoje, daqui a pouco a gente vai saber todos os detalhes de como vai ser a Casa Cor Santa Catarina 2011, que começa no próximo mês, no mês de março. Nosso entrevistado de hoje também vai ser o Lucas Petrelli, ele que já apresentou a Casa Cor em 2010 e traz mais uma vez para Santa Catarina a maior mostra de arte, decoração, arquitetura, paisagismo e design do Brasil. Antes disso, a gente vai até o P12 em Jurerê Internacional, porque lá eu tive o prazer de conversar com o Roberto Rodrigues. E antes desse papo, eu quero falar para você do Carnaval do P12. Anote na sua agenda. Grandes atrações, pool parties, a melhor estrutura de beach club do Brasil, você encontra no Carnaval do P12, que entre tantas atrações vai trazer Robin S. e Boca Shade, além dos DJs da casa, como é o caso da fera Henrique Fernandes. Vamos então para o P12, aqui em Jurerê Internacional. Dizem que o gato tem 7 vidas, mas essa pessoa que eu vou entrevistar já passou de gato faz tempo. Ao meu lado está Roberto Rodrigues, ele que é um paulistano, mora em Florianópolis há um bom tempo. Tem uma história de vida que eu tenho certeza que vai mexer com você. Por que, Roberto? Começamos de onde essa história? Olha, minha história, na verdade, a trajetória minha dentro do esporte, ela é mais ou menos paralela à minha vida, né? Eu comecei a nadar com 8 anos de idade, comecei a nadar por problemas de saúde, né? Que eu tinha muita bronquite e aí o médico me orientou a nadar e aí acabei me dando bem dentro da natação na época infantil, participei de vários campeonatos e aí fui crescendo e eu acabei abandonando um pouco o esporte na época da faculdade, porque minha faculdade era período integral, né? Lá em São Paulo. E quando eu me formei, eu voltei a nadar. E exatamente 1 ano e meio depois que eu voltei a praticar o esporte, eu sofri esse meu primeiro acidente, onde eu fui baleado em São Paulo. Um assalto? Não foi um assalto. Na verdade, eu tava com um amigo meu, a gente estava saindo de um bar à noite e um cidadão resolveu sair atirando e eu estava na frente. E aí o tiro acabou acertando uma artéria na minha perna. Eu perdi praticamente 2 litros de sangue em 15 minutos. E é o máximo, é o limite para nenhum ser humano perder. Né?
mais ou menos isso. Eu cheguei no Hospital das Clínicas em choque hipovolêmico, que eles chamam, né, já com uma parada cardiorrespiratória, e eles conseguiram me reanimar. Você está com quantos anos? Eu estou com 42 Não, agora. na época do... Na época eu estava com 24. 24 anos. 24 anos, é. E aí eles conseguiram me reanimar e por pouco, assim, eu acabei escapando dessa, né? E aí depois que tudo se resolveu, você teve algumas iniciativas da vida. É verdade. Como eu tinha voltado a nadar um tempo antes, na academia que eu nadava, eu conheci o triatlo, né? E comecei a fazer algumas provas menores de triatlo, que a gente chama de short triatlo, né? Onde você nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5 depois. Que de pequeno não tem nada, né? A princípio, né, pra gente assim, é o que era de menor assim, na época que tinha, né? E depois que eu fui baleado, eu coloquei como foco na época, na minha vida, em termos esportivos, que eu ia fazer a prova mais difícil do triatlo que existia, que era o Ironman. E aí eu comecei a treinar, isso obviamente leva um certo tempo para você conseguir o lastro para fazer uma prova dessas. Durante esse treinamento, durante esse exercício, você sentia ou sente ainda dor pela bala? Pelo tiro não, o tiro atravessou a minha perna, né? Ele transfixou a perna. Graças a Deus eu não tive nenhuma sequela desse acidente, que realmente assim foi bem grave na época, mas pelo fato também de eu... Esse você resolveu, o próximo aqui. Pelo fato de eu ser atleta, até o próprio médico disse na época, né, que eu não bebia, não fumava, né, tinha uma vida saudável, a minha recuperação realmente foi melhor. Meu metabolismo era muito bom. Então, nesse tempo que eu me preparei para o Ironman, eu acabei fazendo outras provas de triatlon, como o Troféu Brasil, de triatlo que eu fui campeão na época, na minha categoria, o Triatlo Internacional de Santos, que eu fui também campeão na minha época. Você chegou a fazer o Ironman em Florianópolis? Então, o Ironman, em 2003 ele veio para Florianópolis. Em 2003 eu não fiz a prova, né? Eu ainda não me sentia preparado para fazer, e meu primeiro foi em 2004. Aí em 2004 eu resolvi encarar e fiz a prova. Em todos você completou a prova? Em todos eu fiz a prova, em todos os 5 eu fiz a prova. Eu fiz 2004, todos seguidos desde então. A grande vitória de quem faz um Ironman é completar a prova, né? A gente, é incrível, né? A gente que faz a prova do Ironman, a gente diz que a prova é o espetáculo. O Ironman mesmo, ele começa 22 semanas antes, que é quando você inicia a periodização para a prova. Todos os treinos que você faz, o tempo que você dedica não só física como psicologicamente, é uma prova que te suga muito. Você está trabalhando, você está pensando no seu treino, você está com a sua família, você pensa no seu treino, quer dizer, todo mundo que está ao teu redor acaba fazendo essa prova junto contigo, porque você deixa de ver tua família, você deixa de curtir teus filhos, você deixa de fazer coisas legais para estar treinando para a prova. Então chega no dia, é só a alegria de você ir lá com mais 1.200 atletas e fazer a prova. Bom, hoje no nosso Bom Vivan, nós estamos no P12, aqui em Jurerê Internacional, esse lugar espetacular que vai fazer algumas boas festas no Carnaval. Inclusive, é a primeira vez que o Roberto vem conhecer o P12, já vai sair um pouquinho do seu treino, vai vir conhecer o Carnaval do P12 com o Boca Shade, com o Robin S., entre tantos DJs como Elia Iabo, que agora é da DJ Com, e também o nosso querido Henrique Fernandes. Bom, o Roberto tem uma história de vida muito bacana, aos 24 anos, é muito bacana, eu até falei isso por e-mail, não pelas tragédias, mas pela sua superação. Você aos 24 anos foi baleado, depois que foi praticamente ressuscitado no hospital, e aí resolveu, depois de tudo, fazer Ironman, que é uma coisa que pouquíssimo, um grupo seletíssimo no mundo consegue completar a prova. E aí depois você tem outro esporte, não satisfeito com quase perder a sua vida, você era um apaixonado pelo paraquedismo e sofreu um acidente grave. Exato. Na verdade... Vai contando aí, quantas vidas você já teve. Eu sempre fui um apaixonado por esportes, desde quando eu era muito criança. E são coisas... eu respiro e transpiro eventos esportivos, enfim. Eu já escalei um vulcão no Chile, né? E em 95 eu comecei a saltar de paraquedas. E desde... aqui em Florianópolis? Não, isso em São Paulo ainda. Eu comecei a saltar lá e aí acabou entrando no meu sangue, eu peguei gosto, comecei a saltar. E quando eu vim para Florianópolis eu fiquei um tempo sem fazer o paraquedismo, até porque trabalho, o próprio treinamento para Ironman te suga demais. Aí
em 2008 eu voltei a saltar aqui, ali em Governador Celso Ramos. E no dia 20 de dezembro de 2009 eu sofri um acidente no paraquedismo. O que aconteceu com o paraquedas? Na verdade, eu fiz uma curva baixa, que isso dentro do paraquedismo é considerado como praticamente um suicídio. E eu estava com um equipamento que eu tinha pouca experiência com ele, eu tinha comprado ele há pouco tempo, eu tinha só 6 saltos com esse paraquedas. E eu perdi um pouco da noção da razão de descida do paraquedas e acabei colidindo com o solo, uma velocidade de quase 80 km por hora. Você considera que esse acidente de paraquedas foi mais grave do que a bala que você recebeu no Rio de Janeiro? Ou no Rio ou em São Paulo? São Paulo. Em São Paulo? É. Ou são acidentes completamente diferentes? São acidentes diferentes. O tiro ele é mais emblemático, né? Pela circunstância que aconteceu né, por eu quase ter virado uma estatística dentro do quadro de violência. O acidente de paraquedas, fisicamente, ele foi muito pior. Ele foi devastador, na verdade. Te deixou sequelas? Ele me deixou... eu fraturei a coluna em 2 lugares, perdi uma vértebra, acabei tendo uma lesão na medula, que fez com que eu perdesse parte da sensibilidade da minha perna esquerda. A minha perna esquerda também teve múltiplas fraturas, meu joelho explodiu, então assim... Você chegou a pensar que dessa vez você não ia sobreviver? Dessa vez, eu fiquei consciente o tempo todo, depois do acidente. Quando eu caí, já na mesma hora adormeceu tudo da minha cintura para baixo. Naquele momento eu achei que eu ia ficar paraplégico e não ia mais ter movimentos da cintura para baixo. E nessa hora eu só pensava na minha filha, como que eu ia criar minha filha e como seria a minha vida dali para frente, né? Graças a Deus eu fui atendido por excelentes profissionais, fui atendido muito bem pelo pessoal do resgate da Polícia Militar, o helicóptero de resgate. Graças a Deus você tem a Unimed, você é um bom cliente da Unimed. Exato, a Unimed, realmente também tenho que agradecer a Unimed por tudo que eles fizeram por mim, né? E realmente, sim, hoje eu estou recuperado graças à assistência que eu tive da polícia, dos médicos, dos hospitais no qual eu fui atendido. Aí o telespectador do Bom Vivan está pensando, mas o que tem a ver esse papo com o Bom Vivan? Bom Vivan geralmente é um programa de muita alegria. Só que a alegria da superação do Roberto é incrível porque depois de todos esses acontecimentos na sua vida, o que ele tem de objetivo agora? Você quer fazer o Canal da Mancha que liga Inglaterra à França. A França. Que é um canal extremamente movimentado, com uma água super fria. Pouquíssimas pessoas já fizeram essa travessia. Dura mais ou menos em média quanto? Bom, o Canal da Mancha, o recorde da prova é em torno de 6 horas e 30, mais ou menos. Nadando na correnteza, com água muito fria e a passagem de navio o tempo todo. De navio o tempo todo, exato. Assim, o meu objetivo no Canal da Mancha, como não sou um atleta de maratona aquática profissional, eu pretendo fazer entre 12 horas e 12 horas e 30 a travessia. Mesmo com um problema na deficiência na sua perna esquerda? Mesmo com o problema. O que a sua família fala para você? O meu irmão perguntou se meu cérebro teve um curto-circuito. A minha mãe não sabe ainda. A minha mãe não sabe. Ela mora em Florianópolis? Mora em São Paulo. Então ela peça para ela não entrar no YouTube. É verdade. Mas assim, a minha vida sempre foi feita de desafios, Léo. Quando eu vim morar em Florianópolis, eu não conhecia ninguém aqui. Não vim com uma mão na frente e outra atrás. Você né? é dentista? Eu sou dentista, já vim com o meu mestrado feito. E graças a Deus eu não posso reclamar também, tudo que eu consegui na minha vida foi a minha profissão aqui em Florianópolis. Eu fui muito bem recebido na cidade e a minha vida sempre foi assim, sempre com desafios. E quando eu estava me recuperando desse acidente o ano passado, que praticamente eu fiquei o ano inteiro sem trabalhar, parado, eu estava assistindo um filme e me veio na cabeça novamente o Canal da Mancha. E foi aí que eu falei, não, eu vou fazer. O que precisa, em termos de estrutura? Você não vai sair de um lado para o outro sozinho. Existe uma estrutura toda técnica de supervisão para a sua segurança. O que envolve uma travessia do Canal da Mancha? Bom, o Canal da Mancha, ele, como dizem os atletas que já fizeram, a travessia ela começa muito antes de você entrar na água. Você tem que fazer toda uma parte de treinamento e você tem que ter um técnico que conheça provas de águas abertas, porque nadar na piscina é muito diferente de nadar no mar. É completamente diferente. Você está à mercê das tábuas de marés, das correntezas, do vento e da temperatura da água. Então você realmente... A água é muito gelada no Canal da Mancha. No canal a água gira em torno de 9 a 14 graus a temperatura da água. E não pode usar roupas de borracha? Não pode usar.
Para valer? Para valer, para ser credenciado como sendo uma travessia oficial, tem que ser de sunga, touca e óculos, mais nada. E a única coisa que você pode passar é uma mistura de lanolina com vaselina que isola um pouco o teu corpo e aí diminui um pouco o frio, mas o frio é constante lá. Primeiro que eu estou torcendo. Segundo que eu vou te fazer uma pergunta. O que você precisa? Já está tudo certo? Existe uma necessidade de um atleta amador que quer fazer um desafio desse? Assim, a equipe já está montada. Eu já tenho meu técnico, tenho médico, tenho um outro nadador que a gente chama de pace, que ele tem direito de entrar no mar, no canal junto contigo 3 vezes durante a travessia para ir nadando ao teu lado, para ir te puxando um pouco. Então, assim, o pessoal já está disposto a ir. É claro que uma travessia como essa, ela não é barata. O treinamento ao longo dos 3 anos que eu vou ter agora até a minha travessia... Qual é a data que já está prevista? Vai ser, eu pretendo fazer na primeira janela do verão de 2014, que é em junho. A inscrição tem que ser feita com 2 anos de antecedência na entidade organizadora. Então nem adianta eu fazer a inscrição agora, tem que fazer só em junho de 2011 para poder fazer a travessia em 2014. Então existe todo um planejamento a longo prazo que tem que ser feito. Esse período de 2014 é exatamente o período da Copa do Mundo aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Eu até, conversando com o meu técnico, nós vamos tentar talvez antecipar essa travessia para justamente não coincidir com a Copa do Mundo. Principalmente por causa dos veículos de comunicação, mídia envolvida. A mídia vai estar toda voltada para o futebol e talvez essa travessia não tenha tanta visibilidade como deveria ter. E até para Santa Catarina, porque eu vou ser o primeiro atleta de Santa Catarina a fazer essa travessia. Então eu quero dar de presente para Santa Catarina isso. E claro que eu preciso de uma estrutura para fazer isso, né? Então a gente está em busca de patrocínio, obviamente de empresas que estejam interessadas em fazer parte desse projeto, que eu acho que é importante, não só para o Estado, mas é um projeto que envolve o esporte, né? Que é uma coisa que é saudável e principalmente para as pessoas verem que quando você sofre um problema, uma adversidade na tua vida, você tem que dar a volta por cima, pensar sempre positivamente e fazer coisas que você talvez não pensava que fosse capaz de fazer. Bom, a minha comunicação com o Roberto aconteceu através do Facebook, essa coisa maravilhosa que é o relacionamento virtual hoje. Por isso, se você tem Facebook, se você quiser entrar em contato com o Roberto através do Facebook, você vai poder ter alguns contatos. Quer deixar algum telefone? Existe algum site? De que maneira as pessoas podem trocar ideia? Vivência, que eu acho muito importante. Você hoje é uma referência para as pessoas. Eu agora estou desenvolvendo um blog da travessia, né? O nome do projeto chama-se Projeto Roberto Rodrigues no Canal da Mancha. O meu e-mail é drrobertorodrigues@hotmail.com. Esse é o meio de comunicação que eu tenho virtual agora. Tem meu Facebook, que é Roberto Rodrigues. E tem meus telefones de contato, que é o 3225-8009 e o 8404-6000. Vamos ver, quem sabe o Bom Vivant vai contigo lá para a Inglaterra. O meu médico disse que vai. Sai da França? Não, para ser oficial, sai da Inglaterra e vai para a França. Essa é a travessia oficial. Boa sorte. Muito Juízo obrigado. nessa cabeça, tá? E precisando do Bom Vivant, a gente está sempre às ordens. Eu agradeço o espaço, espero que você tenha muito sucesso aí.